eu acho que pra mim o principal do meu trabalho é ter responsabilidade, né? É não ser a fofoca pela fofoca. Você acha que em algum momento você sofreu algum tipo de preconceito por ser youtuber, logo quando você se lançou youtuber? Ela chegou aqui no YouTube quando tudo isso aqui ainda era mato. Ela fala de cultura pop como ninguém. E eu fico horas perdido e horas preso no canal dela, porque além de falar sobre cultura pop, ela usa a cultura pop para falar sobre assuntos pertinentes que o mundo tá carente. Com vocês, Foquinha. Foquinha. Olá, internet! Olá, internet! Ai, que apresentação! Amei, gente! Obrigada pelo convite. Obrigado você por estar aqui com a gente no Seja Seu, nesse projeto novo que a gente está muito feliz de ter uma pessoa tão incrível no que faz no YouTube como você. Obrigado mesmo. Antes da gente começar a nossa conversa, primeiro eu queria que você contasse pra gente por que de Foquinha. Eu acho que muita gente não sabe que seu nome é Fernanda. Por que Foquinha? É muito engraçado que toda vez que eu falo meu nome as pessoas ficam em choque. Foquinha é um apelido de infância, é bem bobo mesmo, assim. Porque quando eu era pequena, eu tenho os olhos bem escuros, assim, eles são grandes, assim, né? E quando eu era pequena, eu era só o olho, eu era toda pequenininha, assim, a carinha pequenininha e um olhão. E aí eu tava com meus amigos usando um capuz de moletom cinza. Então eu tava a própria foca. E aí meus amigos brincaram ali no dia, ai, Foquinha, 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 e mas pegou muito. E o mais engraçado é que muitos anos depois, né, eu fui fazer jornalismo, me formar em jornalismo, e eu descobri na faculdade que o recém-formado em jornalismo é apelidado de Foca. Então, foi assim, ó, casou. Então, muita gente quem é jornalista e tal, às vezes até acha que meu apelido é por isso, mas não. E alguém te chama de Fernanda? Olha, acho que é só família, assim mesmo, que é tipo Fê. Seu marido te chama de... Me chama de Modi. Modi, é nosso apelido. M-O-D-I. Mas Fernando, ele nunca me chamou, porque ele me conheceu como Foquinha também, então... Ficou Foquinha. Foquinha, me fala uma coisa. Você trabalhava no off, né? Porque você trabalhava com o mercado editorial. Como que foi para você essa transição para o on, que é o digital, em uma época onde era tudo muito incerto? Você teve que, na verdade, sair da zona de conforto, né? Porque você tinha carteira assinada, você tinha um salário bom, porque o CLT tem isso, e aí você arriscar tudo para ir atrás do seu sonho, né? Porque é um sonho e se realizou. É muito doido. Eu trabalhei por muito tempo, né? Até o final de 2014 eu trabalhava em redação tradicional e tudo. E aí eu já tava lá há muito tempo e eu tava sentindo uma necessidade de mudar, né? Eu já tinha feito de tudo ali, sabe? E eu tava me desenvolvendo cada vez mais no vídeo, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, mas eu tava ali naquele momento cada vez mais dentro do vídeo e tava com muita vontade de ir pra TV e não sabia como. E aí eu pensei em fazer um projeto e apresentar pra televisão, pra alguém da TV. Então eu fiquei com isso na cabeça, bolei um projeto de um programa de entrevistas e tal. E aí bolei todo o projeto na minha cabeça e falei, tá bom, não tenho pra quem apresentar, não conheço ninguém na área, tipo, legal, e agora? E aí, eu tinha amigas já que estavam no YouTube, o YouTube ainda, assim, já tava acontecendo, mas tinham youtubers muito grandes, assim, né, que a gente via. Nem chamava de youtuber na época. Era a galera que já tava muito grande, assim, Felipe Neto, Christian Figueiredo, Kéfera. E não tinha ninguém fazendo o que eu faço, né, cultura pop, falando ali sobre cultura pop, fazendo entrevistas. Então eu não me via muito ali. Mas aí eu pensei no YouTube como uma plataforma para eu jogar o meu projeto, que era o Desafio da Foquinha, um programa de entrevistas que chamava o entrevistado e fazia ele sair da zona de conforto dele e tal, enfim, com desafios, que era uma coisa que tava bombando muito no YouTube naquela época, os desafios. E aí, com esse projeto pronto, eu decidi, enfim, aí foi super difícil pra mim, porque é o que você falou, né? Eu tinha a carteira assinada, eu tinha uma estabilidade, era algo muito incerto que eu ia fazer, tipo, eu não me via fazendo o que eu faço hoje. Mas, assim, eu tava muito decidida, eu também me programei para aquilo, eu juntei dinheiro, eu tava preparada para fazer freela também, se precisasse, fazer o que eu
E eu fiz também por um tempo, quando eu saí, né? Porque eu não saí ganhando dinheiro. Então foi isso, assim, eu fui muito preparada e confiando de que ia dar certo. Joguei no YouTube, claro que assim, né, não foi o que eu esperava, não chegou ninguém da TV, oi, adorei, vem aqui, porque as coisas não são assim. Mas, de repente, descobri que eu podia fazer aquilo no YouTube, que eu podia ser a minha própria mídia. Mas descobri isso fazendo, sabe? Foi muito doido. Então, quando você pega os meus primeiros vídeos, ele tem muita cara de televisão. Porque era realmente um projeto para TV. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que eu podia fazer aquilo ali, podia fazer com a minha cara, não precisava levar para nenhum lugar. E foi muito doido, porque acabou que eu fui a primeira pessoa mesmo a fazer isso no YouTube, né? A pegar artistas de fora da internet, colocar ali na internet, fazendo... passando por situações inusitadas e tal. E aí, aos poucos, eu fui desenvolvendo os outros quadros do canal. Como que foi pra você se olhar totalmente de frente nas câmeras, assim? Você foi muito crítica com você no começo, você se incomodava, porque você saiu de um lugar, foi para um outro lugar completamente diferente. E o mais interessante de tudo que a gente sempre fala do seu canal, até quando a gente tá com amigos e falando de internet, a gente sempre fala do seu canal, você consegue prender as pessoas, você faz um vídeo de 50 minutos, e a gente assiste 50 minutos. Você fica E preso. quando acaba, você fala assim, gente, passou 50 minutos, eu não percebi. E é muito doido que até pra gente entrar, né, nesse mercado também, como a gente está entrando, a gente começa a pesquisar o quanto é de tempo que o vídeo pode ter. E a gente assim, acho que tem que ter uns 20 minutos. Aí eu falei assim, gente, mas a gente fica quase uma hora presa nos vídeos da Foquinha e tá tudo certo. A gente fica hipnotizado ali. Como que é pra você isso, assim? Você se auto-critica, você se olha, não gosta, você se olha, gosta. Como é que foi essa transição pra você? Não, a primeira coisa é que eu fico muito feliz quando as pessoas me falam isso, que assistem um vídeo inteiro e que passa muito rápido, porque eu tenho essa autocrítica muito forte do tipo, meu Deus, esse vídeo tem 50 minutos, não dá. E aí eu fico louca querendo cortar o vídeo. Por exemplo, eu geralmente gravo de bruto 1 hora e meia falando, então tem todo um trabalho de edição muito forte. A editora manda pra mim e eu ainda fico ali, ó, suando, mandando sugestão de corte, porque eu fico muito preocupada. Então, quando vem comentários assim, me dá aquele alívio, sabe? Mas, enfim, eu sou muito autocrítica, sempre fui, ainda sou muito. Eu acho que também é um processo que é longo e eterno, assim, né, dessa autoconfiança, mas eu nunca me imaginei fazendo vídeo em frente à câmera, porque não era algo que eu gostava. Eu sempre escrevi, fazia backstage, meu TCC mesmo na faculdade foi um documentário em que eu fiquei atrás da câmera o tempo todo. Então, quando eu comecei a fazer vídeo foi porque eu tive que fazer, porque a redação que eu trabalhava precisava de alguém. Eu lembro até que eu fazia impresso, né? Só que a pessoa que fazia as entrevistas na internet ali não falava inglês. Começaram a surgir demandas de entrevistas internacionais. E aí eu era repórter ali do entretenimento no impresso, então falaram, vai ter que ser você e tal, e eu tive que fazer aquilo. E é muito doido, porque eu lembro que naquela época eu tentava ser alguém que eu não era em frente à câmera, porque eu achei que era aquilo que eu tinha que fazer, meio que querendo ser o que a outra pessoa fazia, sabe? E não tinha nada a ver comigo, e aí era horrível, porque aí eu não gostava, acho que o público que tava vendo também não gostava, e eu ficava super frustrada, assim, então foi muito com o tempo que eu fui me desenvolvendo, me conhecendo. É uma história que eu sempre conto, que o Thiago Teodoro, que hoje tem um podcast, até tá aí na internet também, ele era meu chefe na época e ele falou assim, por que você não bota essa tua personalidade que a gente vê aqui na redação, que a gente vê nas suas entrevistas, bota essa personalidade pra fora no vídeo. Quando eu entendi isso, é que as coisas começaram a funcionar, sabe? Que virei essa chave, comecei a ser eu mesma no vídeo e aí as coisas começaram a rolar e eu comecei a me sentir mais à vontade. E o público também começou a gostar, então... Mas isso é um processo eterno, assim, que eu ainda, hoje, também sinto que eu ainda tô desenvolvendo e tudo mais. E você saiu do mercado editorial com uma linguagem que era falada naquela época, né? Agora você migrou para outro. Como que é o seu olhar hoje para os veículos que você circulava? Como que você acha que mudou, que não mudou, que a mídia, na verdade, teve que se adaptar e se reinventar? Como que é isso para você hoje? A mídia teve total que se reinventar, né? Com a internet, com as redes sociais, porque é isso. Antes, quando eu trabalhava no impresso,
o leitor, né, dependia muito da gente, do que a gente ia passar ali. Eu trabalhava numa revista, né, então a gente tinha que fazer uma super apuração para pegar a notícia, para sair com a notícia antes, para vir com o furo, para vir com a informação, então as pessoas esperavam aquilo. Com a internet, isso passou a ser assim, né, e eu acho que também mais do que isso, mais do que a questão do furo, da notícia rápida ali na mão, eu acho que as pessoas passaram a querer pessoas reais ali, né? Assim, eu quero me identificar com aquilo. Então, eu quero ver uma entrevista. Então, eu quero ver uma dica de maquiagem, eu não quero mais abrir a revista e ver. Eu quero ver aquela youtuber, aquela blogueira falando aquilo, porque ela tem a pele como a minha, porque ela tem um cabelo igual ao meu, porque ela é uma menina real. Eu quero ler uma entrevista, eu quero ver a Foquinha fazendo aquela entrevista, sabe? Então, eu acho que passou a ter essa necessidade da identificação. E as pessoas querem isso, querem coisas reais, pessoas reais. Então eu acho que por isso talvez que a mídia tenha perdido tanto a força, não só pelo furo da coisa da internet, né, de tudo muito rápido. Também, claro, acho que é uma junção de tudo. Então por isso que eu acho que a mídia teve que se reinventar e tá tendo que se reinventar cada vez mais. Você acha que em algum momento, aí você falou de youtuber, influencer, você acha que em algum momento você sofreu algum tipo de preconceito por ser youtuber, logo quando você se lançou youtuber? Ou você sofre ainda por isso ou não? Sim. No começo, com certeza. Eu tava refletindo hoje, que é muito louco, porque eu sou da década de 80. Vintage. Uhum. Vintage. E naquela época... Chique. Naquela época as meninas queriam ser modelos, e aí depois, nos anos 90, acho que 2000, não sei qual foi a divisão, elas queriam ser blogueiras, e hoje elas querem ser youtubers, né? E é muito doido analisar essa linha do tempo, até como você realmente faz no seu, porque é uma geração que vai mudando, né? E hoje elas querem ser tiktokers, provavelmente, instagramers, né? Vai evoluindo, então, o YouTube já até passou pra muita gente, o YouTube tá virando louco. vintage pra essa turma. Por que você escolheu cultura pop? Mas Não, mas ela não falou se ela... do preconceito ainda ela não falou, eu verdade. Fiz uma... Eu fiz a pergunta, você me atrapalhou. Você atrapalhou a resposta Não, tá dela. tudo junto. Não, mas quando eu vim com essa ideia e tal, eu acho que muita galera do jornalismo torceu o nariz. Blogueira, que era essa coisa na época, né? Não era nem o youtuber, era blogueiro, vai virar blogueira. Tinha muito essa coisa da blogueira e tal, não sei o quê. Então, eu acho que muito jornalista torceu o nariz. Eu lembro que na época até muita gente que eu falava assim, será? Será que vai dar certo? Tipo, sabe, não acreditava muito. E aí é muito louco que hoje eu mostrei que era possível, assim, porque eu acho que hoje eu não sinto muito isso, porque hoje as pessoas entendem que o que eu faço é jornalismo. Dentro do meu canal no YouTube, dentro do meu Instagram, dentro do TikTok, eu ainda faço jornalismo, eu sou jornalista e faço isso, né? Mas com essa linguagem atual, enfim. Então eu acho que hoje eu já não sinto tanto, não. Claro que ainda tem, eu acho que tem muita coisa do influenciador, né? De quem não me conhece, e às vezes vê o verificado ali, não concorda com o que eu tô falando, já me bota no balaio do influenciador sem noção e sem responsabilidade, sabe? Acho que tem muito isso. Mas acho que isso tem em todas as profissões e com todo mundo, né? Aí tinha só outra pergunta, né? Não sei se você quer seguir com ela. Cultura pop, na verdade? Por que você escolheu cultura pop? Nossa, eu sempre amei, né? Eu era adolescente maluca por MTV, né? Minha vida era assistir MTV, esperar os clipes e a louca dos artistas e queria saber tudo e procurava revista desde aquela época, né? Eu sempre fui a louca da informação daqueles artistas. Mas naquela época eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso, né? E aí aos poucos eu fui querendo fazer jornalismo, mas eu não imaginava fazendo jornalismo de cultura pop, de entretenimento. Eu comecei querendo fazer jornalismo em outra área, mais na parte social, né? Mais na parte ali de cotidiano, de matérias, tipo assim, do jornalismo assim na rua, né? Do jornalismo investigativo real e tal, então era outra parada. Não que eu não faça jornalismo investigativo, né? Foquinha veio aqui. Vai falar disso. Mas foi assim, durante as minhas experiências que eu fui desenvolvendo e que eu fui vendo que era isso que eu queria fazer. Então, quando eu fui pra Capricho, que eu comecei estagiária e saí de lá editora, né?
por tudo dentro da Capricho, que eu sinto que a Capricho foi onde eu me formei mesmo, assim, foi onde eu tive mais experiência de entretenimento, cultura pop no jornalismo, e foi onde eu vi realmente que era aquilo que eu queria fazer. Depois eu fui trabalhar na Rolling Stone, né, aí voltei, já tinha feito algumas coisas no entretenimento antes da Capricho, mas foi trabalhando mesmo que eu percebi que eu podia, que eu queria fazer isso mesmo. Cultura pop com conteúdo, que é o que a gente sempre reflete quando a gente assiste o seu canal e o seu conteúdo. Porque por mais que você faça a linha do tempo, que é incrível que a gente fica preso ali, que foi o que a gente falou. Gênia. Por mais que você faça essa linha do tempo com as Kardashians, por exemplo, você consegue trazer assuntos que são extremamente importantes nesse momento. Você fala sobre boy lixo, você fala sobre body positive, você fala sobre preconceitos, você fala sobre a autoaceitação, que é extremamente importante. Quando você finaliza isso, obviamente, quando você vê o resultado disso, quando as pessoas comentam, ou que elas sentem, ou que elas trocam com você, como que você se sente sabendo que através do seu conteúdo você conseguiu transformar alguém ou fazer uma mulher se sentir melhor, você no lugar de mulher e uma agente transformadora, né? A gente fala muito isso aqui no Seja Seu sobre ser um agente transformador. Como que é pra você? Nossa, é incrível. Eu acho que pra mim é o que vale mais, assim, esse retorno, essa resposta, sabe? Porque eu acho que pra mim o principal do meu trabalho é ter responsabilidade, né? É não ser a fofoca pela fofoca. Né, fazer o bafo ali e tal, só pra ganhar view, só pra rir, pra se divertir. Não, eu acho que tem que ter muita responsabilidade por trás, porque eu tenho a noção de que eu atinjo muita gente e que muitas pessoas podem ser influenciadas por aquilo, podem se inspirar e tudo mais. Então, eu acho muito importante a gente ter responsabilidade nessa hora. Então, quando eu vejo a resposta, eu recebo muita resposta de meninas, de pessoas, de meninos também, falando como aquilo impactou ou como descobriu alguma coisa que mudou a vida dessa pessoa, sabe? Então, pra mim é isso que vale, assim, sabe? Acho que no fim das contas não é o view, não é como aquilo tocou as pessoas, sabe? Você falou a gente tava falando do Foquinha FBI, que obviamente todo mundo tem. Eu tenho uma curiosidade gigante, tá? Não é nem a pergunta que eu ia fazer, mas a minha curiosidade primeiro, como que você faz a dinâmica, né, de pesquisa em relação ao que a Foquinha FBI está investigando? E a minha segunda pergunta, complementando essa, como você consegue falar de uma maneira tão natural aquele texto gigante? Porque a sensação que dá é de que está saindo da sua cabeça. Eu queria saber como é o roteiro, você vai lendo... Contar a receita. Então, é um trabalho, assim, muito pesado, não é só gravar o vídeo, né? É algo que começa muito antes, então tem toda a pré-produção e o roteiro, porque eu acho que a base do meu trabalho é a pesquisa, né? Então tem toda uma pesquisa, por muito tempo, a maior parte do tempo até hoje, era eu que fazia toda a pesquisa, mas de um tempo pra cá ficou insano, assim, eu não conseguia, porque é muito trabalhoso, né? A maior parte do meu tempo é na pesquisa. Então, assim, eu comecei a acionar pessoas, né, jornalistas para trabalhar comigo. Então, tenho uma pessoa que me ajuda na pesquisa, que faz essa pré-pesquisa, joga para mim e eu afino, eu mexo, eu acrescento, eu altero e tal, e deixo o roteirinho ali pronto para gravar. Recentemente, também adquiri o meu próprio teleprompter, o famoso TP, que é o que me dá a base para conseguir falar tudo aquilo sem parar, porque eu demorava muito tempo. Assim, pra ter uma ideia, um vídeo longo tem umas 20 páginas de Word ali. Então, assim, claro que eu tenho muito na minha cabeça, porque eu passo aquele texto 40 mil vezes, porque eu corto, eu altero, eu mexo no texto. Então, assim, aquilo tá muito na minha cabeça. Mas são informações muito específicas, de data, de nome, de não sei o que, de não sei o que lá. Então, eu ficava assim, ó, eu lia, aí vinha, falava, aí parava, aí voltava. Aí lia, botava na cabeça, porque a gente esquece, ia. Então eu demorava horas gravando um vídeo. O teleprompter me ajuda muito, porque eu tenho essa facilidade com o TP, porque eu tenho uma experiência de apresentadora, eu já faço isso há muito tempo. Então o TP pra mim é algo muito natural. Tem gente que não se adapta, tem gente que é muito pior trabalhar com TP. Pra mim não, pra mim é super tranquilo, é de boa, porque eu consigo... Eu tenho uma técnica, assim, não é que eu tô lendo o TP, porque você não vê meu olho assim, né? O TP tá rolando aqui e eu pego a palavra e falo
e consigo falar meio vendo as palavras-chave, entendeu? Então, mas é trabalhoso, assim, só que o TP me ajuda muito. Então tem gente que fala que é isso, né? Nossa, como você consegue falar sem esquecer por 1 hora? Não, tem essa base aí que me ajuda. Genial. Mas olha, é trabalhoso. Foquinha, me fala qual foi a pergunta mais difícil que você teve que fazer para alguém? Porque você tinha que fazer ou porque algum diretor falou, vai ter que fazer essa pergunta? Ou um perrengue que você tenha passado e falar, caraca, eu vou ter que enfrentar isso? Putz, eu acho que essa coisa da pergunta tem muito, porque é isso, você tem que entregar aquilo, mas às vezes a gente precisa, principalmente eu trabalhando no meu canal, com as minhas coisas e tal, é mais fácil nesse sentido, porque eu decido o que eu vou colocar, eu decido o que eu tenho que ter, né? Então eu sei como eu vou fazer, eu vou falar daquilo de um jeito e tal, enfim. Beleza, agora quando você trabalha pra alguém e você precisa entregar aquilo, é que é a atenção, porque o teu chefe vai lá e te fala, olha, eu preciso de uma aspas assim, eu preciso que você descubra se o fulano terminou com a fulana, se a fulana tá grávida, se não sei... E aí, tipo assim, você fala, tá bom, é meu trabalho, eu tenho que fazer isso e eu vou dar o meu jeitinho pra tentar descobrir. Claro, eu nunca fui uma pessoa desrespeitosa, eu sempre tive isso muito, tipo, o limite pra você não desrespeitar a pessoa. Mas é claro que tem situações que às vezes acontecem. Então teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista de capa, eu fiz uma entrevista de capa com um ator e eu fiz pessoalmente, foi ótimo, tal, eu tirei várias coisas dele e tal, não sei o quê. Na semana que a revista ia fechar, saiu a notícia de que ele tinha terminado com a atriz que ele namorava. Aí vem a editora, que é uma super amiga minha, e fala assim, a gente vai ter que ligar pra ele e perguntar. E ele é uma pessoa super reservada, super fechada, que não gosta de falar desse assunto. E eu ralei no dia da entrevista pessoal pra conseguir tirar detalhes pessoais e foi realmente um bafo ele falar. Agora, quando você liga pra pessoa, você tem que ser direta, porque eu não vou ligar pra perguntar como é que tá a vida dele, não. Eu tava ligando pra saber o negócio, então eu liguei e aí ele não gostou, obviamente, e é uma situação sempre muito chata, mas aí eu falo na hora, ó, é meu trabalho, eu tenho que fazer essa pergunta, se você me falar que não, eu vou falar que não, se você falar não quero responder, eu vou passar que você não quer responder, e é isso. Então, assim, é muito delicado, mas já teve situação também que eu já contei bastante essa história da Demi Lovato, que eu fiz uma entrevista com ela por telefone, logo depois que ela saiu da rehab. Assim, a minha meta de vida era conseguir uma capa com a Demi Lovato, né, pra Capricho. Depois que ela saiu da rehab, foi aquela primeira vez que ela foi pra rehab, quando ela saiu, ela tava falando muito sobre esse assunto, né, lá nos Estados Unidos. E aí eu fui falar com ela no telefone, a minha chefe falou assim, a gente precisa que ela fale sobre o que ela passou, não sei o que. Beleza, fiz a pauta toda voltada nisso. No telefone, ela não queria falar sobre esse assunto. Não queria. E eu, assim, com a minha chefe aqui na cabeça, né? Eu falei, meu Deus, é a capa dos nossos sonhos. Eu demorei muito pra conseguir essa capa. E ficava tentando contornar e fazer ela falar. Só que ela não queria falar. Ela ficou puta comigo. Foi super, tipo... Me deu uns coice, ficou bocejando no telefone de propósito. A assessora entrou no meio pra encerrar a entrevista. Foi o único dia que eu fui no banheiro chorar, sabe? Falei, gente, mas eu acho tudo, não rolou a capa. Mas isso é incrível, né? Porque hoje também você consegue lidar de uma maneira muito mais fácil quando uma entrevista não tá rendendo. Uhum. Eu acho que também foi uma escola pra você, exatamente, foi uma escola pra você se tornar o que você é hoje, sem dúvida nenhuma. Como que você faz, assim, as suas pesquisas? Você busca o que está em alta, entende o que vai ter mais relevância? Como é o processo de pesquisa para o canal que você faz? Depende, tem os meus vídeos que eles são bem quentes, né, que eles têm a ver com o que tá acontecendo. Eu acho que meu canal, ele é muito atual, né, então eu pego esses ganchos, né, sei lá, por exemplo, eu fiz a minha linha do tempo da evolução do rock, né, que eu acho que é um dos vídeos que eu mais gosto do meu canal. Eu peguei o gancho do dia do rock, não era um tema que tava em alta, porque o pop punk tá voltando com tudo, então eu já queria falar desse assunto. E aí no dia do rock foi onde eu falei, vou aproveitar e fazer a linha do tempo do rock, então... E aí é isso, então eu vou pegando esses ganchos, então, por exemplo, a Kylie Jenner tava lá com a suspeita de que ela tava grávida. Todo mundo me pedindo vídeo, eu falei, eu não vou fazer um vídeo, sendo que ela não confirmou. Se ela não confirmou é porque ela não quer falar, então eu não quero chegar nesse... Então eu espero a confirmação pra fazer o vídeo. Então quando ela confirmou, agora eu vou fazer esse vídeo. Então eu acho que é muito por aí, assim, eu vou vendo o que tá acontecendo, né, o que tem a ver e vou pensando as pautas a partir do que tá rolando no momento. Me fala
quais sonhos ou qual sonho você realizou através do seu canal?